Agora começa a nossa resenha política com os jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques. Opa, já estão aí, dividindo tela comigo. Boa noite para vocês. Começo com o John Coutrin pela questão de idade, né, Ricardo? Antiguidade é posto. Tem gente que acredita, viu, Ricardo? Me perguntaram na rua uma vez isso aí, Foi? rapaz. Eu conheço o Ricardo há tanto tempo, desde Caxias, não é? O Ricardo não é tão novo assim, não. Mas a idade, né? Alguns falam que não é o físico, é a mente, né? E a mente de Ricardo tá... Eu ainda estou na quinta série. Na quinta série, né? Tem uma memória muito boa, mas boa noite para todos, para você, Olavo, para todos os nossos telespectadores e ouvintes, quem também está nos acompanhando pela rádio. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Olavo. Boa noite, John. Boa noite a todos. Pessoal, quando eu falo antiguidade é posto com relação ao John, não é a idade. Claro que o John, eu acho que o John tem idade de ser meu filho. A antiguidade é posto que ele está aqui na difusora há mais tempo. O John já é patrimônio incorporado da casa, está incorporado ao patrimônio da casa. Mas se vocês me permitem, já nessa abertura, eu quero registrar aqui o aniversário do nosso colega, grande jornalista, o Tarcísio Brandão, Muito aqui bem. do Difusora News. Isso mesmo. Grande profissional, uma figura de fácil trato. Parabéns, Tarcísio. Que Deus te abençoe sempre, meu irmão. Parabéns sim. E a gente já comeu até um bolinho agora mais tarde, comemoramos aqui na redação, foi bom demais. Aliás, você viu, a gente estava acompanhando, né, Ricardo, a homenagem ali do José Sarney, a gente estava acompanhando, a gente tem falado muito nos últimos dias, nas últimas semanas, dessas homenagens, desse reconhecimento que a classe política e a sociedade em geral, né, a maioria das pessoas tem pelo legado do ex-presidente José Sarney aos 95 anos de idade. São homenagens merecidas, né? Eu vejo com muita alegria o Sarney ter esse reconhecimento em vida, né? Eu sempre disse que o tempo ia restabelecer a importância da passagem do Sarney pelo exercício da presidência da República, né? Mas eu sinceramente esperava que o tempo fosse mais ingrato e só permitisse esse reconhecimento lá adiante, né? Post-mortem. Mas não, Sarney vivo, com saúde, tendo a oportunidade de receber todo esse reconhecimento do qual, repito, ele é sim merecedor. É isso, ali uma cerimônia que reuniu muita gente, inclusive ex-governadores. E ele tem uma memória, viu, muito boa. Presidente Sarney, ele lembrou ali que estava presente o ex-governador José Reinaldo, o ex-governador, antes dele, que foi senador também, é o João Alberto, e o próprio governador Brandão. Então, assim, muita gente ali do Maranhão, ex-governadores, deputados, o presidente Iracema, muita gente ali prestigiando o José Sarney, né, também pela questão política e literária, que ele marca nesses dois aspectos e tantos outros que mereceu destaque. O que eu observei, estava lá de olho atento, que eu observei a memória, viu, dele, muito boa, de lembrar fatos, ele contou ali, acho que uns 20 minutos de conversa, lembrando de histórias de quando ele foi governador, gente, contando de ações estruturantes, de coisas que ele fez, né, de que deixou no Maranhão, enfim, bastidores que você fica assim, a gente que gosta de história, do Maranhão principalmente, a gente fica assim, só observando, porque é como se fosse um livro, eu estava contando aqui para o pessoal nos bastidores, é como se fosse um livro falante, é a própria história, né, contando a sua história, contando a história do nosso país. É muito interessante você bater um papo, né, independentemente, eu não estou falando aqui de ideologia política, se você concorda ou discorda, eu estou falando de história, estou falando de pessoas que marcaram a história independentemente de qualquer coisa, então é muito interessante que quando você tem informação direto da fonte, que privilégio a gente ter essas informações ditas pelo próprio José Sarney. É um intelectual, né, Olavo? Ele é um intelectual e mais, eu acredito essa longevidade mental do Sarney à atividade intelectual, né? Um cara que lê, que escreve demais. Aliás, deixa um conselho aqui para os nossos ouvintes, né, telespectadores e internautas. Leiam, leiam bastante, leiam Machado de Assis, não passem por essa vida sem ler Machado de Assis. Muito bacana, Mas disse que a fórmula não faz nessa não, Ricardo. A forma que ele falou da longevidade. Não. Não discuta com a mulher. A fórmula vocês lembram? Durma muito. Dormir muito. Comer pouco. Comer pouco. Não discutir com a mulher. Pronto. E John Coutrin acrescentou um quarto ponto.
bom humor. Né? É verdade. E generosidade, gentileza, que ele é um também. gentleman. É verdade. Olha, José Sarney é assim um cavalheiro mesmo, bem educado. É algo que chama a atenção assim na postura do ex-presidente José Sarney.